sobreviventes em livros! Hoje nós vamos falar sobre a família Moscati, do multipremiado escritor polaco-americano Isaac Bashevis Singer, vencedor do Prêmio Nobel da Literatura de 1978. Esse é o porta-retrato de uma família polonesa judia, um arquétipo da tragédia da pulverização de uma tradicional comunidade de quase 900 anos de presença contínua na região da Polônia e de sua riquíssima cultura diante das forças bélicas e dos choques culturais entre a tradição e a modernidade. Nessa épica saga familiar, Singer descreve com enorme emoção a complexidade das relações familiares, a luta dos mais velhos em preservar a tradição, sem ceder às novas gerações, obviamente, e o abalo devastador dos eventos históricos sobre a vida pessoal de cada uma das personagens. Uma curiosidade é que a família Moscati foi bordada em língua Yiddish, a língua materna de Singer, ou melhor, a língua familiar de Singer, a língua religiosa de Singer, para quem somente o histórico idioma era capaz de capturar toda a essência da experiência judaica na Europa Oriental, de uma forma que nenhuma outra jamais conseguiria, nenhuma outra língua conseguiria. Entre os anos de 1940 e 1950, o cantor e escritor Singer, porque em alemão Singer significa cantor, publicou vários romances, contos e novelas como O Mágico de Lublin, em 1960, e O Escravo, em 1962, sobre a dura vida judaica imposta pelas mudanças dos ventos na Europa Oriental. E nos Estados Unidos também. Singer tem uma maneira de contar suas histórias de modo muito simples, sem grandes sofisticações, de forma que parece que ele está aqui ao nosso lado, sentado, mas sempre nos conduzindo, enquanto leitores, às praças do pensamento crítico a respeito da arte e da história da humanidade, comparável a grandes estrelas da constelação da literatura mundial como Guy de Maupassant, Edgar Allan Poe, E.T.A. Hoffmann e Machado de Assis. Então, nosso dedinho de prosa é sobre o primeiro romancista em língua Yiddish na história do galardão sueco a receber o mais importante entre todos da literatura. Isaac Bashevis Singer, cuja vida e obra são testemunhos da pluritradição judaica e das complexidades da experiência humana. Suas sensíveis histórias ressoam entre nós leitores de todas as origens, a celebrar e a cantar o nome de Singer como um dos grandes, um dos maiores prosadores do século XX, que passou na casa da família Moscati para um dedinho de prosa. Sobreviventes, antes de conversarmos sobre Singer e os Moscati, vale a pena, muito a pena, nos recordarmos sobre a língua do único escritor a vencer o Nobel da Literatura, com obras escritas nesse idioma, o Yiddish, uma mistura de idiomas oficiais das regiões onde residiam os judeus, com o hebraico ao lado, que acabou originando essa língua híbrida, essa língua misturada, cuja própria palavra Yiddish, que nomeia o idioma, significa judeu. Lá por volta dos séculos 11 e 12, nos guetos judaicos do sudeste da Alemanha e nos shtetl, aldeias rurais da Polônia, Ucrânia e Rússia, Bielorrússia, com população predominantemente judaica até pouco antes da Segunda Guerra Mundial, começou a se desenvolver uma língua falada pelos israelitas a partir dos dialetos da Alemanha Central. Por isso, foneticamente,
o Yiddish é mais parecido, nos lembra o alemão centro-medieval do que com o próprio alemão de hoje em dia. Naquele período, muitos judeus da Europa Central migraram para o leste até as regiões predominantemente ocupadas por povos eslavos, como poloneses, russos, ucranianos, tchecos, eslovacos, entre outros. Essas influências linguísticas foram absorvidas no idioma. Por esse complexo histórico, o Yiddish é classificado em dois grandes ramos língua-geográficos, que, por sua vez, se subdividem em mais 4. Então fica assim, o Yiddish ocidental é um só e tem poucos falantes concentrados nas áreas onde se fala alemão na Europa Ocidental. Já o Yiddish oriental tem muito mais falantes e por isso é bem mais intricado, mais complexo, mais difícil, se dividindo, por sua vez, em dois ramos, um a nordeste e outro ao sul. O ramo nordestino inclui o Yiddish dos países bálticos, de norte a sul, Estônia, Letônia e Lituânia na fronteira com a Polônia, e nas áreas a noroeste da Rússia. Por sua vez, o ramo do sul tem subgrupos central e sudeste e abrange os territórios da Polônia, da Romênia e da Ucrânia. Só para vocês terem uma ideia sobre o vocabulário, o Yiddish falado na Europa Oriental durante as várias épocas em que foi forjado, com cerca de 85% de alemão medieval, de 10% de hebraico e 5% de línguas eslavas, e mais um pouco de romeno e francês. Isso tudo só para vocês terem uma ideia. Se pensarmos no inglês, notaremos que diversas palavras e expressões foram incorporadas ao Yiddish, caracterizando o Yiddish falado nos Estados Unidos e em outros países de língua inglesa, como Canadá, Reino Unido e Austrália. Já para a escrita, o Yiddish emprega as letras do alfabeto hebraico, da direita para a esquerda. Direita para vocês, nesse sentido. Nesse sentido. O curioso é que algumas letras são usadas no Yiddish com pronúncia diferente quando utilizadas no hebraico. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o Yiddish ainda hoje é um idioma falado por cerca de 4 milhões de judeus em todo o mundo, como os membros das comunidades ortodoxas nos Estados Unidos, na Europa e, naturalmente, em Israel. Além disso, há jornais, revistas, livros, rádios, programas de televisão em Yiddish, sendo a língua também responsável pela sobrevivência e identidade do povo judeu. Depois desse tour histórico-linguístico sobre o Yiddish, agora é a vez de conhecermos Itzhak Bashevis Singer e suas obras que frequentemente abordam a vida judaica na Europa Oriental antes do Holocausto, logo antes de 1942, num estilo único que combina realismo, misticismo, no caso a Kabbalah, e um profundo drama sentimental e enorme senso de fatalismo. Prometo a vocês que vai ser muito mais simples do que o Yiddish em si. Quando o romance veio a lume, o mundo ainda se recuperava dos horrores da guerra e do Holocausto. Ambos os temas costurados de forma muito dolorosa por Singer. Tocaram profundamente a alma ainda dolorida de inúmeros leitores judeus e não judeus também, que tentavam se reerguer das perdas materiais e familiares em um mundo devastadamente destruído.
Zinger morava nos Estados Unidos e via o crescente interesse por histórias sobre a vida judaica na Europa antes dos conflitos. A família Moscati é um romance saga que preencheu essa curiosidade ao narrar história de uma família judia polonesa, partindo do final do século XIX até o início da Segunda Guerra Mundial. Então esse é o período compreendido da saga da família Moscati, que causou a desintegração das tradições judaicas diante das traições sociais e políticas que culminariam no Holocausto. Agora, fica a pergunta que não quer calar. Quem foi o cantor, escritor, vencedor do Nobel da Literatura de 1978? O bebê Yitzhak nasceu no dia 21 de novembro de 1903, na cidadezinha de Leontyn, na Polônia, que fazia parte do Império Russo à época. O seu lar tinha profundas raízes religiosas, baseado nas tradições judaicas, já que seu pai era rabino racídico, ou seja, ortodoxo e cabalista, e sua mãe, filha de um renomado rabino ortodoxo. Em 1907, seu pai recebeu um convite para dirigir um tribunal rabínico em Varsóvia, capital atual da Polônia. Então sua família foi morar na cidade grande, fundamental para a formação do pequeno Yitzhak, suas duas irmãs e seu irmão. E lá, o garoto, mesmo inserido na comunidade judaica ortodoxa, teve contato com uma variedade de pessoas comuns, lendárias, históricas, além de ouvir discussões teológicas, contos urbanos e folclóricos regados pelas altas tensões dos choques entre as tradições religiosas e a modernidade natural do século. Retalhos que mais tarde seriam coloridos para tecer a sua linda colcha literária, o seu patchwork literário. Yitzhak foi aluno de escolas religiosas judaicas, onde estudou as escrituras judaicas, Talmud e Kabbalah com os irmãos. Lá ele descobriu a literatura secular, o que despertou seu interesse pela escrita. Ainda assim, em 1923, Yitzhak entrou no Seminário Rabínico de Varsóvia, mas ficou só um ano, porque sentia que sua vocação era a literatura e não a liderança religiosa. Ou seja, ele não queria formar-se rabino. Após muitas diversas discussões acaloradas em casa, naturalmente com o seu pai, o rapaz se afastou completamente das crenças religiosas e passou a frequentar o delicioso pomar literário de escritores do Boulevard dos russos Fyodor Dostoiévski, Lev Tolstói, do alemão Thomas Mann e do norueguês Knut Hamsun, vencedor do Nobel da Literatura lá em 1920. Observem que interessante, 58 anos depois, seria a vez do próprio Yitzhak Bashevis Singer receber o seu galardão sueco. Um ano depois de sair do seminário, Yitzhak conseguiu trabalho num jornal como tradutor de obras literárias para o Yiddish. Só que os ventos começaram a soprar mais forte em 1935, levando a crescente ameaça da tormenta nazista, que cairia 4 anos depois sob o solo da Polônia. Pressentindo a tragédia, casado com Lunia e com um filho chamado Israel, que, adulto, seguiria os passos do próprio pai, Singer discutia em deixar ou não a sua Polônia. Mas a esposa queria permanecer no país. Por isso, o casal acabou por se separar.
Então Singer foi para Nova York, onde trabalhou em um jornal judaico e publicou muitos de seus contos em Yiddish, entre eles os rascunhos que se tornaram seu primeiro romance, Satan em Gorai, e demais livros subsequentes a narrarem histórias ambientadas na Europa Oriental ou nas pequenas comunidades judaicas de Nova York, regadas pelas tensões entre os antigos tempos e os novos tempos, todos muito bem recebidos pela crítica especializada, crítica literária, e também pelo público estrangeiro em uma terra estrangeira, Stranger in a Strange Land, os imigrantes judeus da Europa e os não judeus também. Divorciado, Yitzhak conheceu a imigrante judia alemã Alma Heimann Wassermann, com quem se casou em 1940 e viria a ser orgulhosa incentivadora do marido em sua carreira literária. A página número 87 de um dos maiores contadores de histórias do século XX, laureado com o Prêmio Nobel da Literatura em 1978, de acordo com a Academia Sueca, por sua arte narrativa apaixonada, que com raízes numa tradição cultural judaico-polonesa, traz à vida a condição humana universal. O cantor e escritor Yitzhak Bashevis Singer foi escrito, essa última página foi escrita no dia 24 de julho de 1991, em Miami, Flórida. Amplamente lidos e estudados em círculos acadêmicos e literários, seus livros são admirados por raríssima habilidade em capturar, como uma máquina fotográfica, a complexidade da experiência humana através da lente da vida judaica e das penas de um dos sumos mestres da narrativa e da crônica judaica. Sobreviventes. Enquanto professor de literatura, sempre indico, quando vamos pegar um livro, seja um livro para descansar a mente, ou seja um livro para um estudo, é muito importante conhecermos o contexto histórico da obra. Conhecermos um pouco sobre o escritor e sua vida, pois assim podemos sorver de uma forma muito mais intensa toda aquela mensagem do texto literário. Então, conhecermos a época de quando a família Moscat foi publicada é de extrema importância para sorvermos em plenitude essa obra magnânima. Quando Yitzhak Bashevis Singer publicou esse livro em 1950, que se tornaria sua obra-prima, a Europa ainda sentia as feridas não cicatrizadas pelos efeitos da Segunda Guerra Mundial e a asfixia do Holocausto, a destruição e os traumas causados. Milhares de pessoas entre ciganos, negros, homossexuais e aqueles que também padeciam de doenças físicas ou amputações ou mentais, e principalmente os judeus, abrindo parênteses, muita gente pensa que o Holocausto somente destruiu a vida de muitos judeus, mas dessas pessoas também. Milhares de pessoas foram o alvo do extermínio dos nazistas, com as comunidades judaicas europeias totalmente destroçadas, física, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. A família Moscat narra a vida dos membros de uma família judia à mercê do destino antes e durante a guerra, as profundas perdas e mudanças que os vitimaram. Naqueles anos, a Europa estava mergulhada em um intenso processo de juntar os cacos, literalmente os cacos e as ruínas, para a reconstrução física, social e mental. Diversos governos de países neutros ou partícipes dos conflitos focavam em não apenas se limitar a reconstruir edifícios, mas em recuperar a saúde mental das pessoas
das destruições e dos traumas herdados e com as consequências da perda histórica e cultural das populações judaicas e não judaicas. Apesar do hercúleo empenho ao trabalho em conjunto, o mundo ficou dividido a partir de 1950, com o início da Guerra Fria entre os blocos dos países sob influência dos Estados Unidos e dos países comunistas satélites da União Soviética, gerando uma nova tensão global e até espacial no fim daquela década. Essa aquarela de polarização política, a preocupação com a segurança frente ao futuro, também entusiasmaram as produções cultural e literária com cores da perda da identidade, mudanças íntima e política e imigrações. As comunidades judaicas sobreviventes ao Holocausto viram seus pares emigrarem para diversos países mais perto, como Inglaterra, Portugal e Suíça. E outros ainda mais distantes, como Argentina, Brasil, Uruguai, Estados Unidos e Israel, inaugurando uma nova onda na histórica diáspora judaica. Mais um duro processo de luto pela perda de entes e amigos de suas comunidades e com a adaptação aos novos lares, novos idiomas. A integração, a necessária integração à cultura de novos países, em meio ao desejo de plantar as sementes da cultura judaica em novos solos. A literatura, a arte, a religião e a milenar tradição oral. Naquele confuso momento dos anos 1950, com sua série de movimentos culturais e sociais surgindo ou em ascensão, como a cultura popular propulsionada pela crescente influência dos meios de comunicação de massa, a literatura judaica florescia, com escritores semeadores semeando as sementes palavras da experiência judaica, plantando tradição, modernidade e a herança cultural perdida lá na Europa, frutificando novamente o pomar internacional, com mestres sendo cada vez mais reconhecidos por seu trabalho na preservação e na exploração da experiência judaica, de temáticas judaicas. Com essas cores lindas, Yitzhak Bashevis Singer resgatou o brilho das tradições literárias que haviam ficado eclipsados pelas dores causadas pelo destino da vida. E nasceu a família Moscat, dialogando com os eventos traumáticos de um passado distante e o recém-histórico durante e o pós-guerra. E a tentativa de entender, processar e alinhavar as mudanças e desafios enfrentados pela comunidade judaica na Europa antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Singer, o notório por sua vida muito simples, rotineiro e por ser judeu não praticante, sempre se manteve fortemente ligado à cultura e à tradição judaicas e, evidentemente, à sua ancestralidade, cores que aparecem como arco-íris em histórias em íris pinceladas de folclore judaico, misticismo, como o seu primeiro romance, que já citei, Satan em Gorai, ambientado na Polônia do século XVII, a descrever a histeria messiânica que tomou conta na época da pequena cidade polaco-judaica Gorai, que entre 1648 e 1654 sofreu as invasões dos rutenos, um povo eslavo que habitava as regiões da Galícia, não da Galícia portuguesa, mas da Galícia polaco-ucraniana, ou seja, a Galícia da Polônia e da Ucrânia, e também as regiões da Lituânia e Hungria, resultando na criação de um estado cosaco independente no solo da Ucrânia. Entre 1648 e 1649,
houve um levante da população, da pequena população local, ao lado dos israelitas. Mas os cossacos impuseram-lhes um massacre contundente contra os rebeldes, sangrento, que terminou com milhares de judeus e não judeus, obviamente, mortos. Esse é considerado um dos eventos mais traumáticos da história da Ucrânia. Ainda assim, Gorai foi habitada por muitos judeus até 1943, quando houve a invasão nazista na pequenininha cidade. Atualmente, a cidade, Gorai, pertence à Polônia e fica a 237 quilômetros a sudeste de Varsóvia e a 64 quilômetros ao sul de Lublin. E tem, hoje, 879 habitantes. Já a sua obra-prima Inconteste, a família Moscat narra a saga épica desde o final do século XIX até a eclosão, o boom da Segunda Guerra Mundial de várias gerações de uma família judia polonesa de Varsóvia. E em cores secundárias, a complexidade e a profundidade psicológica da vida judaica na Polônia. Nos retalhos inaugurais do bordado, conhecemos o patriarca da família, o próspero e respeitado homem de negócios Reb Meshulam Moscat. O seu lar e as tradições religiosas que emolduram a vida de todos. Esses são o colorido desse universo. Logo depois surge um jovem intelectual que se coloca fora dos limites da sociedade tradicional, Asa Heschel Bennett, com seu comportamento liberal e moderno. Ele é o estopim dos conflitos internos na família, principalmente entre as antigas tradições e as novas ideias que chegavam à Polônia no início do século XX. Exatamente nesse momento, em sua jornada para longe da fé judaica, Asa Heschel começava a se engajar em movimentos socialistas e intelectuais, preocupando os membros mais conservadores dos Moscat, com ideias que poderiam, entre aspas, desencaminhar as novas gerações. Em algumas linhas adiante, são alinhavados os retalhos sobre como os Moscat fizeram fortuna, que entraria em declínio após as disputas entre os herdeiros pela herança. Acontece em todas as famílias. Logo após o falecimento de Reb Meshulam. Além disso, os novos ventos provocaram drásticas transformações sociais e econômicas na Polônia, no país, o que afetou, evidentemente, a todos da família Moscat, que passaram a sofrer perdas financeiras e a se verem numa gradual desintegração, a desintegração de sua própria família. E como se nada pudesse piorar, o que já estava péssimo, a situação da família Moscat se arruinava gravemente quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial. Cada vez mais convencido por suas visões políticas e pensamentos filosóficos, Asa Heschel se afastava ainda mais da família. O caos da guerra e as mudanças políticas conduziram os Moscat a uma crise sem precedentes. Os mais jovens abandonavam as tradições culturais e as tradições religiosas. Quando a história se encaminhava para ver a invasão da Polônia pela Alemanha nazista, no fato que deflagraria a Segunda Guerra Mundial, a família Moscat estava mentalmente devastada, com os filhos do Reb Meshulam Moscat brigando entre si. Por sua vez, Asa Heschel vivia uma crise intensa de identidade e dilemas morais cada vez mais profundos, mais intensos. Finalmente,
a rendição da Polônia aos nazistas fez explodir a guerra. Da mesma forma que a própria Europa, as consequências provocaram o colapso da família, resumindo a destruição de um mundo que já estava em ruínas desde a Grande Guerra. A capa do livro se fecha evidenciando a sensação de perda e o desespero da família Moscat, refletindo a catástrofe que quase dizimou a comunidade judaica europeia. Sobreviventes, para manter a verossimilhança, Bashevis Singer, que cresceu em um ambiente idêntico ao dos Moscat, herdando um olhar íntimo sobre a vida judaica tradicional, inspirou-se em muitas conversas com pessoas que ele conheceu na comunidade judaica da Polônia antes de partir para Nova York, para dar vida às suas personagens e assim bordar as tramas mais agudas em seu livro, como a luta interna psicológica das personagens divididas entre manter o costume das tradições judaicas ou abraçar as novas ideologias e modos de vida que surgiam, que brotavam na Europa do século XX. Por toda a sua importância cultural e literária, a família Moscat foi fonte para inúmeras adaptações para peças de teatro, musicais na Broadway e programas de rádio em várias línguas, as radionovelas, principalmente em Yiddish e inglês. Só que, surpreendentemente, sobretudo pelo enorme sucesso alcançado e profundidade do romance, até hoje o livro não foi adaptado para a sétima arte, ou TV shows, séries de TV, mas o tema do choque entre tradição e modernidade numa comunidade judaica é recorrente em filmes sobre a vida judaica na Europa antes dos eventos da Segunda Guerra Mundial, com destaques para Yentl, de 1983, Fiddler on the Roof, de 1971, e hoje em dia, as séries ou TV shows Stissel, de 2013 a 2021, Nada Ortodoxa, de 2020, e Fire Dance, de 2022, ainda em cartaz, entre outras. Texto extremamente famoso, procurado em livrarias de países tão diferentes como Estados Unidos, Canadá, Rússia, Áustria, Polônia, Ucrânia, Tchequia, Romênia, Alemanha, França, Itália, Inglaterra, Portugal e Espanha, onde a obra de Bashevis Singer é mais conhecida entre um grande número de leitores, tanto judeus quanto não judeus, sejam eles por prazer ao hábito de leitura ou por estudos biográficos, críticos literários, contextos históricos ou por outros interesses acadêmicos em cursos de literatura, literatura judaica e literatura comparada, identidade, transformações sociais, voluntárias ou em tempos de crise, são sempre buscados. Todos esses atributos fazem de A Família Moscat um dos romances mais importantes de Singer, uma pirâmide da literatura judaica do século XX, a retratar, a fotografar, a pintar, a colorir um mundo que, quase integralmente destruído durante o Holocausto, mas que se reergueu como uma fênix das cinzas para ser testemunha eterna, duradoura da vida e da cultura judaicas no velho continente, sobretudo no leste europeu. Porém, no Brasil, onde a obra é pouco ressoante, até por ser uma praça de poucos leitores, ainda assim, há poucos anos, a coletânea dos melhores contos, The Collected Stories of Bashevis Singer, Itzhak Bashevis Singer, foi feita pelo próprio cantor e escritor, traduzida e publicada para os leitores, judeus ou não, que buscam compreender, ler, sorver uma literatura de uma maneira muito mais compreensível, que é sobre a tradicional e milenar cultura judaica.
Sobreviventes! Hoje o nosso dedinho de prosa foi sobre um escritor polaco-estadunidense, Itzhak Bashevis, considerado um dos mestres da literatura mundial, o único escritor em língua ídis do mundo a ganhar o Prêmio Nobel da Literatura em 1978 por sua arte narrativa apaixonada, que, com raízes numa tradição cultural judaico-polonesa, traz à vida a condição humana universal, cujo discurso em Yiddish reafirma sua crença no poder da língua para capturar a alma de um povo, sem importar as origens culturais, tradicionais e religiosas, mas como parte da essência pluricultural e diversa da humanidade. E também conhecemos um pouco sobre um de seus romances mais emblemáticos, A Família Moscat, selo de qualidade que tange uma situação vivida por milhares de famílias, sejam judeus ou não judeus, ciganos ou não ciganos, negros ou não, indígenas ou não, inuites ou não, mas de todas as milhares de famílias, de todas as mais arco-irísticas origens, em todas as partes do nosso planeta Terra, de forma bem sensível, para não romper a renda. Simplesmente essa é uma emocionante, comovente história de dedicação, de amor e de devoção. Escreva aqui nos comentários suas impressões a respeito deste bordador, cantor das letras, Itzhak Bashevis. E se vocês conhecem A Família Moscat. Bem, isso é tudo, pessoal, porque eu vou lá na casa da família Moscat tomar uma xícarazinha de chá, um café e fazer um dedinho de prosa. Então, desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!